Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maria Clara, que acompanha vocês aí na disciplina de TGAP, no curso de Administração Pública. E como a gente tinha conversado há alguns dias, fiquei de fazer para você um material sobre a dicotomia política e administração, entre outros temas aí que nós temos para trabalhar no livro do Robert Denhart, né, sobre as teorias da administração. E então, nesse sentido, o que eu venho hoje aqui trabalhar um pouquinho com vocês é ideias essenciais que a gente vai encontrar num trecho do livro do Denhart, que ele trabalhou aqui nesse livro que ele escreveu e foi traduzido para a gente aqui no Brasil ter acesso. Ele preparou um material assim que percorre por vários momentos do pensamento administrativo, em especial, e quais foram as principais referências e autores que influenciaram no campo e também teorias que influenciaram no campo, princípios, formas de ver organização, especialmente relacionada ao tema da racionalidade e como nós tomamos decisões nas organizações públicas em especial, né? E como a gente já frisou algumas vezes, eu tenho comentado já desde o início do semestre, nós temos uma história de proximidade com o campo de administração empresarial e no início do século XX a administração pública ela importou muito da informação, do modo de fazer, do princípio da busca por eficiência para a área de serviços públicos. E quando a gente vai trabalhar um pouco a origem dessa dicotomia política-administração, que ela advém lá do pensamento e de uma parcela devido à visão do Woodrow Wilson, presidente norte-americano no final do século XIX, isso, que ele tinha uma noção assim de administração como negócios, né? E então com esses fatores nós tivemos uma busca por um princípio, né, do que estava funcionando na área de administração, né, no setor privado, e isso foi trazido para a área da administração pública, né, que é o princípio da eficiência, né? Então, naquela época se buscava desenvolver de alguma maneira a organização pública, mas essa visão do Woodrow Wilson fez com que a gente construísse, né, uma perspectiva na qual a política e a administração estariam separadas, né? Então ficaria assim, nós teríamos aqueles responsáveis pela estratégia, pelas decisões e pela proposição e formulação de leis, e um grande outro universo de burocratas, de pessoas que vão executar ou implementar as leis. Isso tudo essa visão separada, né, próprio dessa dicotomia, né? Uma dicotomia uma visão dicotômica, é uma visão assim polarizada, né? Então a gente pode pensar em direções opostas sobre uma mesma questão, é quase um. E aí a partir dessa visão da dicotomia, pensando se de fato, né, se essa dicotomia realmente acontece, a política está numa esfera mais das decisões e mais no nível estratégico, mais na alta administração. E a administração está mais embaixo, na base, e mais pela parte, vai ser realizada e executada pela parte operacional. Então, se é assim, se a administração é algo separadinho, pensou-se na época, por que não, então, a administração empresarial não pode nos ajudar a melhor organizar internamente essas organizações públicas? Então, isso foi crucial para, naquele momento, se receber, né, muito da forma de fazer, da forma de organizar o trabalho, do que acontecia no chão de fábrica naquele momento histórico. Então, por isso que a gente vê muito hoje, né, logo após assim, essa visão dicotômica política de administração, nós vemos, olhando para trás, né, no nosso percurso aí retrospectivo da ciência da administração, nós vemos que a área da administração empresarial foi trazida realmente alguns princípios, né, da administração de empresas, né, através das teorias da administração científica, né, principalmente as contribuições, né, os estudos que faziam Taylor e Fayol, né, que são os grandes, assim, os autores que a gente mais conhece, né,
E também um outro perfil, né, outra personalidade aí que influenciou bastante nesse momento foi o próprio Henry Ford. Sim, o Ford que criou, né, a fábrica de automóveis, que ele até dizia que né, ele tinha uma forma, assim, uma mentalidade, uma forma de pensar o negócio voltada realmente para produção em grande escala e com eficiência. E todos os seus carros, aquela história, né? Todos os carros que ele fazia eram pretos, porque ele imaginava que todo mundo ia estar contente tendo uma única opção de cor de carros para comprar, algo que hoje a gente não pensa assim, né? E também, entre outras coisas, né, entre esse detalhe aí que todo mundo conhece, tinha também uma questão que ele não se via de fato como um empreendedor, né? Ele criou ali a Ford, claro, né? Deu esse pontapé inicial, mas ele também se via mais como eu estou empreendedor, eu não sou empreendedor de fato, né? Tanto que hoje, analisando um pouco, né, o que ele fez na época, as decisões tomadas, talvez se teria feito diferente, né? Se teria pensado em, calma aí, vamos ver o que os futuros potenciais compradores de automóveis querem em termos de automóveis, e aí vamos produzir para atender a esses usuários da melhor forma possível, né? Então, essa visão não tinha nessa época de Taylor, ela foi acontecendo depois, né? Mas enfim, então os princípios da administração científica vêm para o campo da administração. E a maior questão é que foi se dado uma atenção muito grande à eficiência, à operacionalização, né, aos processos, e aí também se adere muito a uma forma de organizar as nossas entidades, organizações públicas, por meio de uma burocracia, né? Então, também nessa fase, a importância da teoria burocrática de Max Weber, que foi a partir dos princípios, né, desse modelo ideal que ele via para a organização, uma organização funcional, baseada numa racionalidade, assim, bem funcional, o termo que ele vai usar, ou instrumental, né, como a gente já trabalhou antes, princípios bem definidos, impessoalidade nas relações, né? Tudo assim muito voltado para o cargo, para a chefia, para a hierarquia, para a especialização das tarefas e divisão do trabalho. Então, um grande mecanismo hierárquico que se, né, funcionando tudo às mil maravilhas, a gente teria aqui um modelo ideal de funcionamento. Então, depois, claro, da teoria do Max Weber, a gente começa a perceber que nem tudo funciona perfeitamente, pode acontecer algumas disfunções da burocracia, então logo em seguida recebemos aí uma série de autores fazendo as ressalvas, as críticas, né, à teoria da burocracia. E então a gente tem aqui a turma da administração científica influenciando bastante o campo, Taylor, Fayol, né? Logo depois, outros pensadores também trazem ideias novas, como o Chester Barnard, que vai falar um pouco sobre a função do executivo dentro das organizações e a capacidade que ele tem de persuadir as pessoas para colaborarem e não controlar e comandar de uma forma mais autoritária, né? Mary Parker Fowler também vai chamar atenção para essas dinâmicas de grupo, para esse trabalho mais colaborativo que pode ser alcançado e não tanto só essa forma mais hierárquica que veio até das organizações militares, né, para a gente organizar realmente a forma de gestão. Então, nós temos assim esse início de século dessa maneira, e aí logo após então a gente ter se evidenciar no campo que a eficiência ela acabou sendo assim um princípio mais do que só uma forma de operacionalizar as tarefas, se começou no campo a voltar a buscar os elementos básicos e fundamentais da ciência política para a gente entender a administração, né? Que a gente voltar aos princípios da democracia, discutir justiça, liberdade, bem comum, né, a boa vida, tela desde Aristóteles, né? Então, esses princípios voltaram a ser colocados à mesa para uma discussão que considerasse que não bastava ser eficiente, né? A administração pública, ela também precisava ser efetiva, né? De fato, atender ao cidadão e, cada vez mais, da melhor forma possível. É isso que a gente busca, não é? Então, nesse sentido, começaram a aparecer essas visões antagônicas, né? Por exemplo,
do Dwight Waldo, que vai falar muito sobre chamar essa atenção que a própria eficiência, ela acabou sendo assim uma bandeira, né, um princípio que estava sendo buscado e por si só, em detrimento desses outros princípios democráticos, a gente não conseguiria realmente construir as organizações públicas da maneira que elas precisam ser, né? Porque às vezes uma organização ela é super eficiente e pode ser injusta, né? Pode ser pouco participativa, pode não ouvir, tomar decisões muito autocráticas. Então a gente precisa repensar um pouco esse meio de campo ali para fazer, né, a gente ter organizações assim voltadas e baseadas em princípios também que façam sentido para a administração pública, né? E no meio de tudo isso, né, a gente também vê ali surgindo, despontando estudos que vão falar sobre a racionalidade, né, nas organizações, como é que as organizações tomam decisões, como é que as coisas são feitas, né, e elas vieram assim por meio principalmente da obra de Herbert Simon e um pouco assim questionando muito aquele pressuposto do Homo economicus como sendo uma pessoa que tem uma capacidade na tomada de decisão muito grande para analisar todas as alternativas, e ele analisa todas as consequências porque ele quer maximizar os seus resultados. Essas são as ideias mais comumente relacionadas a esse princípio do Homo economicus, né? E aí então nós temos a obra de Herbert Simon com uma visão diferente da racionalidade, né? Que ela não é assim tão poderosa e determinada dessa maneira, né? Que as pessoas, né? Que ele vai dizer que as pessoas não têm condições, não conseguem, epistemologicamente falando, né? Por meios cognitivos e considerando todas as circunstâncias da ação, tomar decisões que analisem todas as variáveis possíveis que influenciam numa situação, numa questão. Então, se passa a entender que realmente que a racionalidade ela é limitada, que a gente chega assim a deliberações, a decisões satisfatórias para aquilo que a gente está buscando, porque não conseguimos dar conta de analisar todo o cenário, né? Então, esse também foi um conceito, né, importante que veio para o campo. E a partir dele, então, a gente teve uma visão talvez mais realista do que são as decisões na administração pública, né? Porém, é ainda uma visão racional, bastante racional, né? Ou seja, ela não vai trabalhar ali essa questão humana mais integral, ou emoções, né? Sentimentos, né? E outras coisas que envolvem aqui o comportamento, o que move o ser humano, né? E aí, então, além disso, tá? Além disso, também ainda era uma visão de decisão muito elitista, a decisão muito centralizada, né? E depois ela se distribuía para a organização, né? Mais top-down. Então, aparece, né, o pensamento do Charles Lindblom como uma proposta diferente para entender as decisões como sendo incrementais, né? Pequenos passos e não tão radicais em termos dos impactos dessas decisões, né? Então ele trouxe uma visão assim de que as coisas na administração pública elas não acontecem da noite para o dia, né? É preciso conversar muito para você chegar a uma decisão, né? É preciso que você articule e consulte muitas pessoas, entenda várias situações, várias pessoas envolvidas, e para isso é necessário deliberar, conversar, dialogar. Então é uma proposta assim que mostra que talvez não seja tão rápida uma decisão e talvez também o seu efeito seja pequeno e não tão grande como era vista essa questão das decisões antes. E aí a gente começa a ter também essa visão que as decisões, elas, em muitas organizações, elas acontecem de forma mais orgânica e com maior participação, tudo voltado a gente chegar a um senso comum, consenso sobre as decisões, né? Esse é o método das ramificações, né? O Modeling Truth, o nome em inglês aqui desse modelo do Charles Lindblom. E além disso, para complementar, quando as ideias desse autor estão acontecendo ali na década de 70, depois a gente já tem uma outra perspectiva chegando aí, que é do modelo dos sistemas abertos e fechados.
mas esse fica como o próximo assunto que a gente vai abordar, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.